sou a Catarina Vasconcelos, sou a realizadora do filme A Metamorfose dos Pássaros, que estreia neste momento nas salas. As estações passam e nós, como sempre, lembramos-te com saudades que não cabem nas paredes da nossa. O filme chama-se A Metamorfose dos Pássaros e não aparecem muitos pássaros, aparece um que está morto e depois aparece este momento de uma mulher com uma cabeça de pássaro, que neste filme é a Zulmira, e a Zulmira era de alguma forma uma agitadora das águas, era uma pessoa que trazia também imensa agitação a uma família altamente tradicional. E para mim pareceu-me justo dar a Zulmira este papel de uma pessoa que se calhar até se iria mascarar e que poderia ensinar às crianças a linguagem dos pássaros. Esta é outra imagem que é muito importante, que é este barco comigo e com o meu pai, e com uma árvore. Ela é muito também sintomática do filme todo. Sendo um filme tão pessoal, foi importante também contar com as coisas que ele sabia e que eu não sabia da minha avó Beatriz. Eu lembro perfeitamente de termos filmado isto na Arrábida. Para mim é pessoalmente importante que filmarmos isto, termos filmado isto na Arrábida porque era um dos sítios preferidos da minha mãe. Lembro perfeitamente que fomos filmar às 4 da manhã, porque queríamos apanhar o nascer do sol e é claro que não filmámos às 5 nem às 6 da manhã, filmámos muito mais tarde, porque o mar estava com ondas e depois eu e o meu pai estávamos com medo que o barco virasse e, portanto, foi toda uma enorme aventura, realmente esta de termos um barco com uma árvore no meio do Rio Sado. Sendo um filme que fala sobre família, ele não é só sobre a família, ele também é com a família. Esta imagem é uma imagem com uma parte da minha família, que são os meus primos mais velhos, e que no filme retratam a idade de jovens adultos. É um momento para mim também particularmente tocante, porque tenho o meu irmão, o primo Pedro, o Francisco, e aqui estão outras 3 pessoas que de alguma forma são muito próximas, não são meus primos, não são meus familiares, mas que se tornaram também de alguma forma, o Damião, o Pedro. E neste dia, como a Inês não podia estar, tivemos de arranjar um substituto de cabeleira. Então tivemos de arranjar esta pessoa que aqui entra, não é a Inês, também nunca tinha dito isto a ninguém, mas foi um casting que tivemos de fazer para ter um cabelo igual ao da Inês. Estas pessoas também não percebiam muito bem porque é que eu estava a colocar nestas posições, mas deixaram que tudo acontecesse. Eu achei isso muito comovente, como acho no geral o cinema, a ideia de que há uma equipa enorme de pessoas que estão todas a trabalhar para uma ideia. Isto é a coisa mais comovente que pode acontecer. Antes de morrer, o meu avô pediu aos filhos que o ajudassem a queimar a correspondência entre ele e Tris. Henrique, já muito doente, não o conseguia fazer e gostava-lhe demasiado a ideia de queimar assim as provas do seu amor. Este foi dos últimos planos que foram filmados no filme. É o momento da queima das cartas. É um momento difícil, por várias razões, porque de repente é o momento em que temos realmente estes 6 irmãos juntos e a queimar a correspondência entre o pai e a mãe. A imagem é sobre isso. É no Alentejo, que foi uma zona onde nós acabámos também por crescer muito. E pronto, diria que foi para mim dos momentos mais comoventes do filme. Pelo que significou estas pessoas juntarem-se e fazerem este ritual de queimar a correspondência dos seus pais. Levas o passaporte no livro de orações para enganar a morte. Levas a camisola da sorte do meu irmão José, que não sabe onde fica a Guiné. A Inês Melo Campos, no filme, representa a Teresa, a minha tia Teresa, e a Inês, eu conheci a Inês por causa deste filme, mandei-lhe um mail, conheci a Inês da Sopa de Pedra e achava que ela era extraordinária.
e trocámos umas mensagens, encontrámos e a Inês aceitou fazer este filme e foi assim também que surgiu a nossa amizade. Sinto que a Inês tem uma relação também de proximidade com este filme. E este momento no filme é o momento em que a Inês canta, uma música que foi composta, eu escrevi, mas depois a composição foi feita pela Madalena Palmeirim e a guitarra é do Manuel Dordio. E lembro perfeitamente do dia também que filmámos isto, porque de repente estávamos uma equipa de 6 pessoas, não muita gente, mas depois mais o Manel, mais a Madalena, e parecia que tínhamos 20 pessoas dentro de uma sala muito pequena. Foi mesmo um trabalho muito grande de equipa e deixa-me muito contente. Quando estávamos na Serra da Estrela, na altura do inverno, havia neve, mas não havia imensa neve, porque há uma coisa muito real chamada as alterações climáticas e por isso apanhar as estações é uma coisa cada vez mais difícil. E desde a primeira reparagem que fizemos, que existia esta árvore que estava num caminho assim longínquo, logo na primeira reparagem que fiz, com a assistente de realização, com a Mariana Veloso, fiz logo este movimento de levantar esta árvore. E eu pensei, isto é uma cena para o filme. Quando voltámos lá para filmar, toda a área tinha sido queimada. Tinha havido um enorme incêndio. E foi tudo queimado até ao sítio onde nós estamos a filmar. A árvore não foi queimada. Foi assim uma sorte. E portanto, a forma como enquadrámos isto, se rodássemos um bocadinho nada para a direita a câmara, íamos ver tudo queimado. Simbolicamente, este para mim também se tornou um dos momentos mais importantes do filme, que é esta tentativa de levantar uma árvore que não pode mais ser levantada. E há esta relação também com a música, que é a Chaconne de Bach, que passa atrás e que conta-se esta história que Bach terá escrito esta Chaconne quando chegou a casa e a sua primeira mulher, Maria Bárbara, havia morrido. Portanto, a Chaconne é resultante de um luto também de Bach, de um lamento de Bach. Pai, no dia em que leste o guião deste filme, disseste: há aqui coisas que não aconteceram bem assim. Eu respondi: mas se não aconteceram assim, então qual é o problema? Trago esta imagem do filme, que é também uma desconstrução dele próprio, que é o momento em que o meu pai, Henrique, e não Jacinto, diz que há coisas que não aconteceram bem assim, que ele leu o guião e ficou muito surpreendido. E que tivemos uma grande discussão também, porque eu tinha mas tinha imaginado algumas coisas. E eu lembro de lhe perguntar, então, mas se elas não aconteceram assim, então qual é que é o problema? E o meu pai responde, porque elas podiam ter acontecido. E eu achei muito interessante esta relação com a memória que nós temos, que é uma relação, já nem sabemos muito bem o que é verdade e o que é que não é. E este é o momento do filme onde isso, de alguma forma, é descortinado.